Queridos, muitas vezes eu brinco, começo assim, os cultos contando uma piada, às vezes piada de loira, se minha esposa não estiver no culto, né, e tal. Eu estou brincando. Uma vez, num dos cultos, eu fui contar uma piada de loira, né? Aí eu falei, irmãos, vou aproveitar que minha esposa não está aqui, né? E eu vou contar uma piada de loira. Só que ela não estava sentada onde ela normalmente senta, ela estava sentada para lá. Aí toda a igreja falou, ela está aqui sim, ali. Eu falei, ai, irmãos, alguém tem carona para mim depois do culto? Mas a realidade é que falaram que a loira pulou lá do prédio, lá de cima do prédio, com um frasco de shampoo na mão. Aí foram ver, mas por que ela fez isso? Porque era shampoo anti-quedas. Mas pastor Sabac conta que a loira estava assim, tomando água, e ela ficava mexendo com a água assim. Ela ficava mexendo com a água. Aí perguntaram para ela, mas por que você fica mexendo com a água? Ela falou, não, porque a água parada dá dengue. Agora, alguns meses atrás, eu trouxe aqui no culto de celebração, no domingo, uma mensagem um pouco semelhante ao que eu vou trazer aqui, mas ela tinha um foco totalmente diferente. Hoje eu estou falando para pastores e líderes, então até o tema é um pouco diferente, e o assunto e o conteúdo também. Mas eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem que estou intitulando Como se livrar de uma tatuagem ministerial. Como se livrar de uma tatuagem ministerial. Agora, não é errado, preste bem atenção, não é errado você desejar ardentemente o crescimento da sua igreja, porém você não pode esquecer de 3 coisas indispensáveis. A primeira coisa é que em oração, na intimidade com Deus, você tem que receber uma palavra de Deus acerca da vontade dEle, nesse crescimento especificamente ou específico que Ele quer para a igreja onde você está. Segunda coisa indispensável, você tem que lembrar, mesmo tendo uma palavra de Deus sobre o grande crescimento que Ele quer para a sua igreja, e você sonhando em cima daquela palavra e declarando palavra de fé em cima daquela palavra, é importante você lembrar de um princípio fundamental, que para crescer por fora, você tem que necessariamente crescer por dentro. Um prédio não pode, ou pelo menos não deve, ir mais alto do que o seu alicerce pode comportar. Para crescer para cima, você vai primeiramente ter que crescer para baixo. Para crescer por fora, você vai ter que crescer por dentro. A igreja que você pastoreia só pode ficar tão grande quanto você é no seu interior. No seu interior. Por exemplo, se hoje você tem 100 pessoas na sua igreja, para chegar a 200, você vai ter que, entre aspas, arrumar espaço dentro de você para essas 100 pessoas a mais. Você vai ter que espiritualmente crescer mais por dentro, para poder a sua igreja crescer por fora. Isso é muito interessante. Se você, por exemplo, hoje tem 4.000 pessoas na sua igreja, mas você quer quebrar essa barreira dos 4.000 e chegar a 5.000 pessoas, você vai ter que crescer por dentro primeiro. Você vai ter que arrumar aquele espaço por dentro da sua vida espiritual. Você tem que, olha só o que eu vou falar. Você vai ter que esticar os seus limites interiores. Agora, para esticar os limites interiores, muitas vezes isso significa dor. Dor. Mas sem sofrimento não há crescimento. Diga isso, sem sofrimento não há crescimento.
Então o que acontece? Muitas vezes com uma conferência dessa, você começa a ser desafiado, moído. Eu já fui, eu vou para 2 reuniões do Global Kingdom por ano. São reuniões fechadas de pastores de grande igreja. Uma é internacional, onde tem pastor de igreja de 50 mil, de 700 mil. Não estou brincando não, são os pastores da maior igreja. Eu e minha esposa vamos lá e somos apaixonados por irmos lá todo ano. Mas vou te falar uma coisa, a gente sai de lá moído, desafiado, quebrado, dolorido. Sabe por quê? Estamos sendo quebrados e esticados aqui dentro para podermos crescer mais aqui dentro, para podermos crescer por fora, porque para crescer por fora tem que crescer por dentro. Para crescer por dentro vai ter que ter sofrimento e envolvido. Agora tem pessoas que quando começam a ouvir esses desafios e ver essas coisas e ouvir palavras que vão de contra daqueles limites mesquinhos que o maligno havia colocado antes, e aquilo vai quebrando paradigmas, sabe o que elas fazem? Não, tá bom, elas procuram evitar, mas tem outras, e aí elas sempre vão se manter na mediocridade. Mas se você mergulhar e falar assim, pode vir esse esticamento, porque eu quero crescer por dentro, pode vir. Então não evite esse sofrimento benéfico. Quando você dói é porque algo está te desafiando, algo está te incomodando. Não evite isso, abrace isso. Esse sofrimento, escuta bem, Deus me deu essa frase, eu achei muito legal, pela graça dele, eu sei que é só o Espírito Santo. Olha o que ele diz: esse sofrimento é a sua oportunidade de poder crescer por dentro, para depois exteriorizar esse crescimento por fora. Olha para o seu vizinho e fala assim: Deus está esticando você no seu interior. Terceira coisa, para arrumar esse espaço dentro de você, para crescer por dentro, muitas vezes você vai ter que primeiramente se livrar do entulho que está entupindo o seu interior e impedindo o crescimento interior. Para crescer por fora, você tem que crescer por dentro, mas para crescer por dentro, você tem que se livrar de todas as mentiras ministeriais do diabo. Eu chamo essas mentiras ministeriais de tatuagens ministeriais. Por isso que eu intitulei essa mensagem: Como se livrar de uma tatuagem ministerial. Existe algo interessante acerca das tatuagens. A capital de todas as tatuagens no mundo inteiro, ou seja, a capital de tatuagem do mundo inteiro é Hong Kong. É lá que tem mais lojas de tatuagens de qualquer outra cidade no mundo. Os pesquisadores foram uma das lojas mais famosas lá de tatuagem em Hong Kong e perguntaram para um famoso artista de tatuagens qual era a tatuagem mais usada no corpo das pessoas em Hong Kong. Ele disse que era a frase Born Loser, que quer dizer em português, nascido para o fracasso. Nascido para o fracasso é a tatuagem mais popular na cidade de Hong Kong, a capital das tatuagens. Mas, escuta bem, esse artista de tatuagens disse que você tem que entender isso. Eu estou citando ele aqui agora. Olha o que ele disse. Ele falou: você tem que entender isso. Antes que uma tatuagem é colocada no corpo de alguém, aquela tatuagem já está colocada na mente da pessoa. E a única coisa que eles estão fazendo
é expondo exteriormente o que eles já haviam feito na tatuagem interior. Irmãos, o maligno sabe que para você crescer ministerialmente por fora, você vai ter que crescer por dentro primeiro. Então, para impedir esse crescimento, ele começa a colocar tatuagens ministeriais, ele começa a colocar limitações, mentiras limitadoras, para impedir o seu crescimento interior. A estratégia do inimigo é fazer uma tatuagem interior, ministerial, na sua vida, pastor. Você tem que entender isso. Nós não podemos ser ignorantes aos desígnios, às estratégias do maligno, que quer formar fortalezas em você para impedir o seu crescimento, para você ajudar a ganhar o mundo para Jesus e cumprir com a grande comissão, fazendo discípulos das nações. Então, tem um texto que eu gosto muito, porque ajuda a gente a entender a estratégia do inimigo. Mas é impressionante isso. Olha, Hebreus capítulo 5, versículos 13 a 14, que diz o seguinte. Estou em Hebreus 5, 13 a 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, diga, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu gosto tanto como ele fala, não somente o bem, mas também o mal. Sabe por quê? Para discernir o bem, você não tem que ser maduro na fé para discernir o bem. Quando a unção está presente, quando a presença de Deus está se manifestando, até o incrédulo sente a presença de Deus. Muito mais um novo convertido, muito mais um crente maduro. Mas ele fala que os adultos na fé é aqueles que podem discernir não somente o bem, mas também o mal, porque o diabo é muito sujo. Ele joga mentiras que parecem ser tão verdadeiras, e essas mentiras servem como uma tatuagem imprimida no seu interior, que vão te limitando e impedindo aquilo que Deus quer fazer no seu interior. Porque para Deus poder te usar grandemente nesse mundo como Ele quer, você tem que crescer por dentro primeiro, e o diabo sabe disso. Então ele coloca essas tatuagens, essas mentiras. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 fala que as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ele está falando o seguinte: olha, as armas de Deus são poderosas para livrar você dessas tatuagens, dessas mentiras do diabo. E eu gosto, na revista atualizada, a mesma passagem, ele fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Agora preste atenção, esse texto, você pode entender melhor esse texto se você ler esse texto de trás para frente, de baixo para cima. Porque olha só, olha como o maligno faz. Aqui começa com fortaleza, depois sofismas, depois altivez e depois um pensamento, né? As armas da nossa milícia destroem as fortalezas, anula as sofismas e altivez, e depois leva todo o pensamento à obediência de Cristo. Mas é assim que o diabo constrói fortaleza nas pessoas, é assim que ele coloca a tatuagem. Tudo começa com um pensamento, algum pensamento mentiroso que ele joga. Se você aceitar aquele pensamento como sendo verdadeiro,
Aí ele vai jogando outros pensamentos semelhantes, até que aquilo se transforma numa altivez dentro de você. Uma altivez. O que chama-se uma altivez? Altivez, essa palavra no grego é upsoma, que quer dizer algo elevado. É algo que ocupa espaço, olha só. Algo que ocupa espaço, uma estrutura elevada, uma barreira, uma proteção, um reduto. O diabo forma um reduto na sua mente, com vários pensamentos mentirosos. Uma vez que essa altivez também não é destruída, aí várias altivezes juntos se formam um sofisma. O que é sofisma? Sofisma é um grande, profundo e muito bem feito argumento, que parece super verdadeiro, mas é muito sutil, porque é uma baita de uma mentira. Aí várias sofismas juntas formam uma grande fortaleza, que é a tatuagem. Interessante, por isso que o apóstolo Paulo diz, tudo começa o quê? Levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, anulando toda sofisma, toda altivez, destruindo as fortalezas com essas armas espirituais. Agora, como o maligno tem prazer, ele é tão sujo, como ele tem prazer de fazer uma tatuagem ministerial na vida dos que estão trabalhando na obra de Deus, porque o diabo não quer que você tenha muitos resultados, muitos frutos. O diabo não quer que você dê muito fruto, então ele vai colocando mentiras. Tudo começa com pensamento mentirosos. Por exemplo, o diabo ele não vai vir, irmãos, na terceira pessoa. Ele não vai chegar para o pastor e falar assim: rapaz, parece que você nasceu para o fracasso, você nunca vai conseguir realmente romper ministerialmente. E não vem assim na terceira pessoa, porque se ele vier assim, falar você isso, você aquilo, o pastor ia falar: rapaz, que voz é essa? Isso não foi eu que estava pensando isso é o diabo, sai diabo. Não, o diabo vem jogando o pensamento na primeira pessoa, para ver se cola, para ver se você assume aquele pensamento como se ele originasse dentro de você. Então ele joga o pensamento na primeira pessoa. Ele chega e fala assim: eu talvez nunca vou crescer muito ministerialmente, mas o importante é que eu vou ser fiel. Olha como o diabo joga aquele pensamento, está vendo? É importante ser fiel? Claro que é importante, mas o diabo é tão sujo que ele joga uma verdade misturada com uma mentira. E ele joga na primeira pessoa. Aliás, vou só abrir um parênteses aqui. Eu tenho ajudado muitas pessoas, pela graça de Deus, combater as mentiras do diabo, ao entender esse princípio tão básico, mas ao mesmo tempo tão profundo, que ele joga as coisas na primeira pessoa. Eu já ajudei, pela graça de Deus, muitos ex-homossexuais, porque o que acontece? O ex-homossexual agora é transformado, é um homem de Deus mesmo, de verdade. Amém? Mas o diabo, sujo como ele vem e ele joga um pensamento, né? Vamos supor que passa um homem de bermuda. Aliás, eu não sei exatamente o que tenta um homossexual, mas vamos supor que passa um homem de bermuda com perna bem grossa, alguma coisa assim, não sei. Aí aí o diabo fala assim, joga o pensamento: olha aquele homem. Então, sem ele pensar, ele está olhando. Primeiro ele tem que entender, nem o desejo de olhar foi dele, porque ele é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Aquele desejo de olhar foi porque ele está obedecendo uma voz que ele está tão acostumado a obedecer essas vozes, que ele nem sem pensar olhou. Agora, uma vez que ele olha, aí o diabo fala assim: ih, rapaz, olha como o diabo joga a voz na primeira pessoa. Ih, rapaz, eu pensei que eu já tinha vencido nesta área, mas parece que ainda estou sentindo tentado. Eu tenho que admitir que ainda sinto tentado. Aí se o cara falar assim: essa é minha voz, é isso que eu estou pensando mesmo,
ele está assumindo o pensamento que não é dele, que veio de fora, mas ele não soube discernir o mal. Ele não soube discernir o pensamento que não era dele. Era para ele ter falado: peraí, isso não é eu, porque eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eu sou homem. Isso é o diabo. É, diabo, você talvez ainda tenha esses problemas mesmo, mas eu não. Eu sou homem de Deus. Amém? Eu lembro muitos anos atrás, talvez uns 15 anos atrás, mais 20 anos atrás, eu estava com vários pastores lá em São Paulo. Nós estávamos indo para assistir uma grande conferência lá em Virapuera. E aí nós fomos fazer compras, no intervalo lá, fomos fazer compra lá no centro. E eu andando aqui com os pastores na calçada, quando tinha uma banca de revista, e colado na banca de revista tinha um pôster, eu acho, uma mulher nua ou seminua. E eu, sem querer, estou aqui conversando com os pastores, e eu vi aquela mulher, aquela foto daquela mulher. Aí aquela voz veio, mas veio na primeira pessoa, como se fosse eu que estava pensando aquilo. Tipo assim: eu tenho que admitir que ainda sinto muito atraído para essas coisas. Mas na hora veio o discernimento. Porque o que a Bíblia fala? Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Na hora eu falei: mentira, capeta. Você talvez sente sim atraído para o lixo, para as prostitutas e para tudo que não presta e para a imoralidade, mas eu sinto atraído só para o corpo da minha esposa. Aleluia. Amém? Então, é a mesma coisa. O maligno vai jogar na primeira pessoa, né? Eu sou feio, eu sou pastor, mas não consigo ter um casamento exemplar, e a minha esposa vai sempre impedir o crescimento da nossa igreja. Olha o pensamento que o diabo joga na cabeça dos pastores. A igreja que pastoreio nunca vai conseguir ser financeiramente bem sucedido. Olha outra mentira que o diabo joga na mente do pastor, na primeira pessoa: meu povo não vai querer ser discipulado. Eu até acredito nisso, mas o meu povo não vai aceitar essa proposta. Olha outra mentira: o nosso povo nunca vai engolir esse negócio de células. Olha outra mentira: na nossa cidade as pessoas só são interessadas em fazer dinheiro. Nenhuma igreja conseguiu romper e crescer muito. Eu estou limitado pelos problemas da minha cidade. Irmãos, quando eu primeiro cheguei em Santarém, a única igreja que crescia um pouco mais, ela até crescia assim. Eu lembro que ela tinha, parece que 5.000 membros, era a Assembleia de Deus. Todas as outras igrejas eram pequeníssimas. Eu acho que nenhuma delas passava de 200 pessoas, ou até menos pessoas. E eu lembro que chamavam Santarém, porque Santarém é uma cidade bem mais antiga do que Fortaleza. Santarém é uma das antigas cidades do Brasil. Já está com, acho que mais do que 360 anos de idade. Santarém é uma cidade muito antiga, fundada pelos colonizadores portugueses, quando primeiro subiram o rio Amazonas. Escuta bem, sabe o que falavam lá quando eu cheguei em Santarém? Santarém é um cemitério de pastores. Nenhuma igreja consegue romper aqui, só a Assembleia de Deus. Mas aquilo era tão forte, irmãos, tão impregnado, que até as igrejas que não acreditavam em usos e costumes, mas começavam a praticar usos e costumes para ver se podia crescer igual a Assembleia crescia. Era ralado, viu? Eu vou te falar, era uma mentira. Hoje parece tão ridículo de eu ter sido tentado a aceitar essa mentira, mas aquilo, o diabo quis causar uma grande tatuagem em mim. E quando eu vi aquilo, eu resisti. Eu falei: não, em nome de Jesus. Um dos pastores da Assembleia de Deus lá, anos depois, chegou para mim e falou assim: pastor Eibe, ele era um dos co-pastores lá, né?
Ele falou, eu não lembro, você lembra uma vez que nós nos encontramos e você estava fazendo muita pergunta sobre a Assembleia de Deus, querendo aprender com a Assembleia, e você lembra? Ele falou, eu nunca vou esquecer, porque a Igreja da Paz era um ovozinho, né? Ele falou, você disse para mim, a Assembleia de Deus é uma poderosa igreja, mas nossa igreja também vai crescer grandemente nessa cidade. Sabe, irmãos, você tem que mudar sua mentalidade. Deixa eu falar uma coisa, com bilhões e bilhões morrendo, indo para o inferno, nós não podemos nos dar o luxo de aceitar as mentiras do diabo e pensar pequeno. Olha, o mínimo que você devia aplicar fé, o mínimo é 10% da sua cidade, pelo amor de Deus. 10%, o mínimo. Meu irmão, uma alma a mais que vai para o céu e a menos que vai para o inferno, meu irmão. Eu tenho um amigo que já era pastor de uma grande igreja nessa capital, uma certa capital aí no Brasil. Aí o presidente do conselho de pastores chegou e falou assim para ele, olha, eu creio que você ainda vai pastorear uma igreja de 50 mil membros. E ele falou para o presidente do conselho de pastores, ô irmão, o que você tem contra mim? Aí o presidente do conselho falou assim, não, eu estou falando que você vai ter uma igreja de 50 mil. Ele falou, mas nossa cidade tem mais do que 1 milhão de habitantes e você só me dá 50 mil? Tão pouco assim? Por isso que aquele cara é meu amigo, porque eu não gosto de andar com gente que pensa só pequenininho. Eu gosto de andar com gente que pensa grande, e ganhar o mundo para Jesus, porque nós vamos ganhar o mundo para Jesus, e toda a terra será cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, em nome de Jesus, amém? Olha para o seu vizinho e fala assim, estica os seus limites interiores. Mentiras do maligno. Fala assim, sai fora, capeta. Eu vou jogar uma mentira e você grita de volta isso, tá bem? Eu não consigo acertar em nada que eu faço ministerialmente. Por alguma razão eu não consigo implantar células. Até que eu queria ter todo mundo discipulado, mas parece uma fantasia, eu acho que nunca vai acontecer. Na nossa cidade é muito difícil crescer, muitas igrejas já tentaram. Eu declaro que os demônios da sua cidade já estão sendo alertados, já estão começando a ter úlcera, alguns já estão ficando até endemoniados de tanta raiva que eles estão, mas são derrotados. A Bíblia fala que está debaixo do nosso pé, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em nome de Jesus. É a Bíblia que diz isso, é a palavra de Deus. Queridos, o maligno primeiramente vai colocando essas tatuagens no interior de alguém, para depois exteriorizar essa mentira na vida dela. Eu falo com muito carinho, o pastor tem que ser muito tatuado na mente dele, para ficar o dia todo jogando tanto tempo fora, assistindo televisão, todos os jornais que existem, gastando tanto tempo na internet, no Facebook, acreditando em horríveis mentiras do diabo, que ele não consegue vencer, que ele nunca vai ter um ministério impactante de sucesso. Às vezes ele até começa a acreditar que vai romper ministerialmente, mas aí vem aquela incredulidade, aquela dúvida persistente, aquela falta de fé. O que é isso? Eu vou te dizer o que é isso. Isso é uma tatuagem interior que tem que ser destruída em nome de Jesus. Tem que ser destruída. Uma das piores tatuagens ministeriais é quando o maligno deturpa as escrituras para fazer o pastor aceitar a falta de crescimento como algo normal, entre aspas.
Frases que parecem piedosas, como essa: Deus nos livrou da obsessão por números. Não parece santo isso aí? Gostei! Gostei! Outra frase do capeta que parece tão piedosa: Deus não está interessado por números. Deus só está interessado na qualidade. A maior mentira não é aquela que é só mentira, é aquela que é misturada com verdades. Claro que Deus está mais interessado em qualidade, mas para dizer que Deus não está interessado em números, é uma mentira que vem do fundo do inferno. Meu querido, eu gosto do que o pastor Show disse, o pastor da maior igreja do mundo. Ele falou que depois que ele estava pregando numa conferência, um pastor chegou para ele com ar de piedade e falou assim para ele: Pastor Show, há muitos anos atrás Deus nos libertou dessa obsessão por números. E o pastor Show disse que quando ele ouve uma frase dessa, ele não somente vê um pastor que tem falta de visão, isso é óbvio que tem falta de visão, mas ele também disse que ele vê naquele pastor, infelizmente, muita falta de compaixão. Por que falta de compaixão? Porque tem bilhões morrendo, indo para o inferno, e o cara vai se conformar com uma pequenez, vai se conformar com coisa pequena. Sabe, queridos, é interessante porque a Bíblia está cheio de... O Espírito Santo fez questão, eu poderia te mostrar, mas tantos textos no livro de Atos, que fica falando assim: e o número dos discípulos, eu acho tão legal, não de convertidos, de discípulos. Então aí você vê a qualidade, sempre a ênfase é na qualidade, eu concordo, mas também é nos números. O número de discípulos multiplicou grandemente. O número de discípulos multiplicou. E no livro de Atos, vez após vez, o Espírito Santo fez questão de registrar números. E o número de discípulos subiu a 3.000, subiu a 5.000. Número. Interessante porque até lá em Atos, quando fala assim, porque o número de discípulos multiplicou grandemente, começou a ter uns problemas lá, na época que começaram a discutir, por causa achavam que as viúvas das helenistas, das não judias, estavam sendo negligenciadas, porque todos os apóstolos eram judeus. Então o que os apóstolos fizeram? Reuniram a equipe e apontaram vários diáconos, e todos eles, praticamente todos eles, eram helenistas, ou seja, de origem grega, que eles poderiam garantir o cuidado. E aí, alguém lendo só a primeira parte, fala assim: e multiplicando-se grandemente o número de discípulos, houve murmuração na igreja. Alguém podia pegar só aquele versículo e falar: olha, está vendo o que acontece? Houve murmuração quando cresce muito, aí fica difícil controlar. Cada crescimento vai haver novos desafios. Você não pode ser covarde não, de enfrentar os desafios. O que os apóstolos fizeram? Eles enfrentaram os desafios. Aí depois que eles enfrentaram os desafios, pode olhar lá na Bíblia, poucos versículos depois, aí fala assim: depois que eles resolveram a situação, colocaram os diáconos para distribuir os alimentos, para os apóstolos poderem concentrar mais na palavra em oração. Aí diz assim, que depois que fizeram isso, aí cresceu grandemente, multiplicou-se o número de discípulos. Então eles não deixaram os problemas os impedir de crescer. Olha para o seu vizinho e fala assim: não deixe os problemas te impedir de crescer e multiplicar-se grandemente. Irmãos, a Bíblia faz questão, vez após vez, de registrar números. Eu sempre gosto de brincar, A Bíblia que fala em números tanto, tem até um livro na Bíblia que chama-se Números. Mas escuta bem, preste atenção, é tão interessante isso. Por que números são tão importantes? Eu vou te falar. Uma razão muito simples, é porque cada número
representa um ser humano que vai viver eternamente ou no céu ou no inferno. Aí, meu irmão, você começa a entender por que o coração de Deus sangra por números. Não é um número em si, é o que está por detrás daqueles números, que são seres humanos que vão viver eternamente no céu ou no inferno. Agora, eu pergunto com todo carinho, o que aconteceu com essa geração de pastores? Quando bilhões estão morrendo e indo para o inferno, e eu vou me conformar com a esterilidade e tentar inventar alguma desculpa esfarrapada porque eu não dou conta de ganhar almas e crescer a coisa? Não, meu irmão, nós temos que botar o nariz no pó, nós temos que orar, jejuar. Quando a igreja parece que não crescia lá em Santarém, ela ficava pequenininha, eu entrei em crise, eu chorava, eu jejuava, eu gritava, eu buscava, mas eu vou te falar, a igreja está crescendo, mas ainda não estou conformado, com bilhões morrendo, eu ainda acho que nós estamos indo muito devagar, está muito pequeno, é só 70 mil lá, só 8 mil aqui, só 500 igrejas da paz, debaixo da minha cobertura, é muito pouco. É muito pouco. Nós temos que ganhar bilhões de pessoas. Nós temos que mobilizar. Eu estou com uma santa angústia. Eu vou te falar uma coisa. Eu estou com 54 anos de idade, mas eu nunca tive mais motivado para trabalhar para Jesus. Eu te convido. Vamos ganhar o mundo para Jesus junto, em nome de Jesus. O que aconteceu em se conformar com essa esterilidade? Alguma coisa aconteceu interiormente. Interessante, não sei se você sabe disso, sobre o Cristóvão Colombo. Em 1492, isso aqui é muito interessante. Quando Cristóvão Colombo viajou para a América, as pessoas achavam que a terra era quadrada e que iria cair para um vazio infinito se o navio fosse tentar ir além do horizonte. Na bandeira da nação espanhola, da nação da Espanha, na bandeira existia, antes dessa viagem histórica do Colombo, existia as palavras pluras entra, que quer dizer em latim nada além, porque eles falavam, não tem nada além do horizonte, vai cair num espaço infinito. Na bandeira estava escrito plura entra. Agora escuta bem, quando Colombo encontrou a América, você sabia disso? Eles mudaram o que estava escrito na bandeira da Espanha para as palavras plus ultra, que quer dizer em latim mais além. Como o maligno tem construído fortaleza nas mentes dos pastores, tatuando a mentira, que não tem nada mais além para mim, só vou continuar vivendo de um culto para o outro, não existe uma perspectiva de grande crescimento, não existe uma perspectiva melhor e nem um milagre para mim. Mas eu quero, quando o diabo já tatuou isso, não tem nada mais além. Eu estou aqui para dizer para você, na autoridade do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que tem muito mais além para você, para a sua vida, para o seu ministério, que você vai muito mais além, que Deus tem planos poderosos para a sua vida. Ouça bem o que eu vou dizer: Deus vai te usar mais do que você imagina. Deus tem um plano poderoso para te usar, para ganhar multidões e multidões e cuidar bem delas. Eu declaro isso na autoridade de Jesus. Deus tem mais além para você, mais além para você. Aleluia! Aleluia! Tem mais coisas além. Nós servimos um Deus que pode remover as tatuagens suas interiores. Ele é poderoso para destruir fortalezas e levar a sua mente a um nível de sucesso, quebrando os paradigmas e falando: eu vou crescer. É só lembrar daquela música que nós cantávamos na escola dominical desde pequeno: eu vou crescer, eu vou crescer. Comece a dizer: eu vou crescer. Amém? Olha para o seu vizinho, bate no ombro de 5 pessoas e fala: eu vou crescer em nome de Jesus.
Agora diga para ele, seu futuro é brilhante, meu querido. Seja profeta na vida do seu vizinho. Você sabe que na Europa, por muitas décadas, havia aquele grande paradigma de quanto tempo o ser humano podia correr uma milha. Uma milha é 1 km e 609 metros aproximadamente. Em outras palavras, mais do que 1,5 km, né? Mais do que 1,5 km é uma milha, 1 km e 609 metros. Finalmente alguém quebrou o recorde dos recordes em 1923 e conseguiu correr uma milha em 4 minutos e 37 segundos. E por 31 anos, isso é 4 minutos e 37 segundos, por 31 anos, houve uma mentira que se alastrou para a Europa. Disse o seguinte: o recorde é 4 minutos e 37 segundos. Ninguém, nenhum ser humano jamais daria conta, nunca vai dar, de correr a milha em menos do que 4 minutos. Na década de 1930, 2 homens nasceram na Inglaterra e todos 2 foram diagnosticados com a mesma doença. O médico disse para todos 2 que eles iam ficar de cadeira de rodas por toda a vida. Um aceitou esse diagnóstico do médico e realmente ele ficou confinado à cadeira de rodas para o resto da vida. O outro falou assim: não aceito esse diagnóstico, eu vou andar. E tem mais, não vou só andar não, vou correr, você vai ver. E ele conseguiu andar e depois se tornou um atleta de corrida. E tem mais, depois de 31 anos ele quebra o recorde e quebra o mito. Ele corre uma milha em 3 minutos e 59 segundos. Depois que ele rasgou essa tatuagem, quebrou esse mito, olha o que aconteceu. Nos próximos 4 anos, 25 pessoas correr uma milha com menos de 4 minutos. Antes disso, por 31 anos, ninguém nem chegava perto, porque todo mundo dizia: é impossível o ser humano correr uma milha com menos de 4 minutos. Quando esse, que estava diagnosticado para ficar na cadeira de roda o resto da vida, ele conseguiu quebrar o recorde. Dentro de 4 anos, 25 outras pessoas conseguiram também quebrar o recorde. Agora, a história não termina aí. Um médico muito especialista foi examinar os 2 homens depois. Ele foi examinar esse Roger Bannister, que era um dos 2 homens que estava diagnosticado para ficar, que tinha aquela doença, que agora era o atleta que quebrou o recorde mundial. O Roger Bannister é o nome dele. Foi dia 6 de maio de 1954, na cidade de Oxford, que ele quebrou esse recorde. O médico foi examiná-lo e, para surpresa do médico, o diagnóstico do outro médico tinha sido correto. O cara realmente tinha aquela doença, que era para ele ter ficado na cadeira de rodas. E ele agora tinha quebrado o recorde mundial. E o paradigma de que era impossível correr em menos do que 4 minutos. Aí esse mesmo médico foi examinar o outro homem que já estava confinado à cadeira de rodas. E sabe o que descobriram? O outro homem não tinha a enfermidade. O médico tinha diagnosticado erradamente, ele nem tinha doença. Mas de tanto ele acreditar na mentira,
imprimida na cabeça dele, a tatuagem o confinou à cadeira de rodas. Eu vou te falar, tem muito pastor confinados a cadeiras de rodas ministeriais, porque o maligno tem tatuado mentiras em você. E eu estou declarando que em nome de Jesus e pela graça de Deus, essas tatuagens serão destruídas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, existe solução para quem tem uma tatuagem do inimigo no seu interior? É claro que sim. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Deixa eu pegar essa nota aqui de R$100. Já tem gente dando glória. Se eu pegar essa nota de R$100, tá? Vamos supor que essa nota aqui, ela passou nesses últimos 20 anos por vários lugares tristes. Ela passou nas mãos de... Nós não sabemos de onde veio essa nota. Sabemos que originalmente ela veio da Casa da Moeda, o governo brasileiro, que diz que ela tem um valor de R$100. Porém, da Casa da Moeda até ela chegar aqui, desse lugar, essa mesma nota, nós não sabemos para onde ela foi. Talvez ela passou por uma casa de prostituição. Talvez ela passou em bares, comprando vinhos. Talvez ela passou até nas mãos de traficante de droga, fez parte de um montão de dinheiro para pagar cocaína. Talvez, nós não sabemos aonde ela foi, aonde ela andou. Talvez ela estava lá no quarto de um hotel ou motel, onde pessoas estavam cometendo imoralidade. Mas agora ela veio parar aqui na Conferência Nordeste. Agora me diga uma coisa, mesmo depois dela ter passado, vamos supor que fosse verdade, que ela tivesse passado por todos esses lugares horríveis, podres, mesmo depois que ela passou por tudo isso, quanto que ela vale? Ela ainda tem o valor de R$100. E o que Deus está falando para você, não importa o seu passado, não importa as mentiras que o diabo já jogou na sua mente, não importa as suas falhas, seus fracassos do passado, Ele está dizendo: você ainda tem infinito valor para mim. Você ainda é um instrumento escolhido para abalar as nações e alcançar as multidões para o meu reino. É isso que Ele está dizendo para você. Você tem valor para Deus. Não aceite as mentiras do diabo, que você não tem valor. Não aceite. O seu Criador está dizendo: o seu valor não mudou. Mesmo que você falhou, mesmo que você pisou feio na bola, Ele está dizendo: eu tenho planos de sucesso para você. De sucesso. Jeremias 29, isso é bíblico, irmão. Jeremias 29, 11-13 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. É como se Ele estivesse falando: não aceite a mentira do diabo, olha para mim. Sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Por isso que Ele fala: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Agora, como se livrar de uma tatuagem interior? Você sabe que é possível tirar a tatuagem. Sabe como eles fazem? Com duas coisas. Alguém disse: é com luz laser. Não, não é só com luz laser. Não. Se eu pegar a luz laser, escuta bem, e eu colocar uma pele humana aqui com tatuagem aqui em cima do púlpito, e eu colocar aquela luz laser para tentar tirar a tatuagem, ela não vai tirar a tatuagem, ela vai queimar a pele todinha, ela vai queimar. A única razão que a luz laser funciona para tirar tatuagem é por causa do sangue. O que acontece? Quando a luz laser bate, ela atiça o sangue. Pode perguntar para os especialistas. Ela atiça o sangue sobe, ela protege a pele para a pele não queimar. E essa mistura, dizem os especialistas, do sangue, interessante, é muito profundo. Até depois que eu preguei sobre isso, uma especialista que congrega a nossa igreja veio e me explicou muitos detalhes
detalhes, até porque que a tatuagem colorida é bem mais difícil tirar, por causa do sangue, por causa da dificuldade que o sangue tem para combater as tatuagens coloridas. É interessante, mas tem tudo a ver com sangue e com luz laser. E quando a luz laser e o sangue entram em ação, aí conseguem tirar uma tatuagem. Agora, olha só que coisa interessante. São as duas coisas são necessárias: a luz laser e o sangue. O que a luz laser representa? É a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, Senhor. A Bíblia fala: não os amoldeis ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na medida que a palavra, como luz laser, vai queimando, e dói, lembre-se, sem sofrimento não há crescimento, dói. E aí o sangue de Jesus, a luz laser da palavra com o sangue de Jesus, você tem que se estribar no sangue, você tem que confiar no sangue. Você não pode aceitar as mentiras do diabo, que o seu passado, ou a sua falta disso, ou a falta daquilo, vai te impedir de alcançar o sonho de Deus para a sua vida. Não aceite isso. Tome fé e acredite no poder do sangue. Quando o inimigo começar a te lembrar do seu passado, sabe por quê? É porque já está acabando a munição dele, ele não tem mais carta para jogar, ele começa a jogar do passado. Mas quando ele começa a te lembrar do passado, sabe o que você faz? Faz o que eu faço. Sabe o que eu faço? Eu falo: poxa, obrigado, diabo, obrigado por me lembrar do tanto que eu fui já purificado pelo sangue de Jesus. Obrigado por me lembrar da purificação dos meus passados. Obrigado por eu valorizar ainda mais o sangue que me purificou de todos os pecados. Aleluia. Sabe, queridos, como é gostoso saber que nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Eu gostaria que você começasse a tomar posse da palavra, sabe, deixasse o Espírito Santo queimar, começa a se expor à palavra, mergulhe no poder do sangue. E isso também é aplicado através do discipulado. Você vai estar ouvindo daqui um pouco, algo muito precioso também, do segredo dessa intimidade com o pastor Luciano. Escuta bem, o sangue de Jesus é a nossa base. Porque se a gente dependesse dos nossos méritos, irmãos, por que eu tenho tanta coragem e fico dizendo que nós vamos crescer e ganhar almas? Você acha que é por causa de mim? É claro que não é por causa de mim, é apesar de mim. Mas aí eu gosto tanto desse texto. Olha aqui, eu vou ler, depois eu te dou o texto. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aí Paulo vai mostrando a superioridade dessa nova aliança. Isso tudo está em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 4 em diante. Aí ele fala assim: olha, se o ministério da velha aliança, que o Paulo chama aqui, o ministério do Velho Testamento, ministério de morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele diz: olha, se o ministério de morte estava tão glorioso, explosões, relâmpago, o rosto de Moisés brilhando, ele falou: quanto mais glória nós devemos esperar, aplicar fé e crer, para que o ministério de vida, ele fala, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto na verdade o que outrora foi glorificado nesse Espírito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Faz assim: eu sou ministro do Espírito com a atual, agora faz assim com suas mãos, sobreexcelente glória.
excelente glória. Aí ele fala assim: porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aí, olha o próximo versículo, versículo 12 de 2 Coríntios 3. Esse versículo tem me ajudado tantas vezes. Tendo, pois, tal esperança. O que é esperança bíblica? Certeza dos planos poderosos que Deus tem para a minha vida aqui na terra, no futuro. Tendo tal esperança de que o meu ministério é para ser vestido com uma glória sobreexcelente. Tendo, pois, esta certeza, essa esperança, olha que Paulo diz: servimos-nos de muita ousadia no falar. Quantas vezes, irmãos, quando o diabo estava jogando na minha cabeça: você não tem nada para pregar, Deus não está te usando, eu abri a Bíblia para esse versículo e ele me alimentava. Eu sou ministro da nova aliança. Eu tenho o ministério do Espírito de sobreexcelente glória, que é infinitamente superior ao ministério de Moisés, cujo rosto brilhava. Então, tendo pois tal esperança, eu sirvo de muita ousadia no falar. Eu abro a boca e falo mesmo, e Deus usa. E você também abre a sua boca e Deus vai te usar poderosamente. Poderosamente. Eu quero te encorajar nesse momento. Vamos fazer o seguinte: fica em pé e segura a mão da pessoa à sua direita e à sua esquerda. Fecha os corredores. Segura a mão, fecha os corredores. Diga assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aleluia. Agora diz o seguinte, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Agora olha bem nos olhos de alguém, tá? Olha bem nos olhos de alguém e fala assim: e certo estou, meu irmão, eu mesmo, ao seu respeito, o que diz a palavra de Deus, Romanos 15:14, que você está possuído de bondade, cheio de todo conhecimento e habilitado sobrenaturalmente para liderar o povo de Deus com sucesso. Amém? No mundo espiritual tem muitas tatuagens sendo zapadas pela luz laser da palavra de Deus e pelo sangue de Jesus. Diga assim: porque Deus não me deu espírito de covardia, mas a palavra de Deus diz, 2 Timóteo 1:7, que Deus me deu um espírito de poder, um espírito de amor. Não vou ficar mendigando poder, que eu já tenho poder. Não vou ficar mendigando amor, que eu já tenho amor. Olha para o seu vizinho e fala assim: você é o amor ambulante de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. João 4:17. 1 João 4:17 diz assim: quando eu primeiro li esse versículo, irmãos, eu já aprendi tantos versículos de tantos homens de Deus, mas alguns eu peguei pela primeira vez eu mesmo lendo a Bíblia. Quando eu descobri esse, eu pensei:
será que eu estou lendo certo? Eu ficava lendo, eu olhava, eu acho que em outra tradução, eu falei, está na Bíblia, não tem jeito de tirar isso da Bíblia. Por que eu nunca fui ensinado isso? 1 João 4,17 fala assim: assim como Ele é, nós já somos nesse mundo. Escuta bem, eu sempre fui ensinado que um dia, quando a gente fosse para o céu, que a gente ia ser igual a Jesus. Não é verdade. É claro que nós vamos ser igual a Jesus, mas a Bíblia diz que você já é. No mundo espiritual, no seu interior, você foi recriado. Deus não faz uma nova criatura imperfeita. Você foi criado, a Bíblia fala, na imagem e na semelhança de Jesus. Então no mundo espiritual, a sua nova criatura, a Bíblia fala, assim como Ele é, nós já somos nesse mundo. No mundo espiritual, a Bíblia fala, não pelos seus méritos, mas pelo sangue do Cordeiro, que não somente te purificou, mas te mantém perfeito 24 horas por dia. E pela regeneração do Espírito Santo, no mundo espiritual, é a Bíblia que diz, está aqui escrito em preto e branco, assim como Ele é, nós já somos isso. Fala assim para o seu vizinho: agora eu entendi porque você é tão bonito, irmão. Fala para ele: você puxou seu irmão mais velho, Jesus. Dê para Jesus e para os irmãos dele uma forte salva de palmas. Agora, eu ainda tenho um pouco de tempo. Estava previsto eu terminar 10h30, não está nem 10h10 ainda. Então, eu quero aproveitar para ministrar sobre a sua vida. Vou orar que essa luz laser da palavra que você recebeu hoje seja aplicada junto com o sangue e com a ação poderosa do Espírito Santo. Seja destruído todas as tatuagens ministeriais. Deixa eu falar uma coisa para vocês: as maiores igrejas do mundo ainda estão para ser edificadas. Os maiores ministérios do Brasil ainda vão aparecer. E marquem minhas palavras: os maiores ministérios não são aqueles que só trabalham com igreja rodoviária, entra gente atrás de perpétuas bênçãos e sai gente sem ninguém ser cuidado, sem ninguém ser discipulado. Marque minhas palavras, marque minhas palavras: as maiores igrejas de longe, em todas as cidades do Brasil, vão ser as igrejas que cuidam bem das pessoas, que discipulam as pessoas, que pastoreiam bem, que cuidam bem de verdade. Pode ter certeza que isso é verdade, e você vai ser um desses pastores, em nome de Jesus. Então, se você quer essa oração, vem aqui na frente. Cirilo, vem aqui, vamos adorar o Senhor. Vamos mergulhar aqui no rio do Espírito. Aleluia. Está no ar Portal MDA. Aqui você encontra notícias, artigos, ministrações, dicas e interatividade. Sempre com atualizações que enriquecerão sua vida e ministério. Olá, queridos e amados irmãos e irmãs de todo o Brasil e do mundo. Acompanhando a era tecnológica, lançamos o portal MDA, onde as informações chegarão a você com excelência e rapidez. Quero convidar você para fazer parte da mais nova evolução da visão do MDA. Você vai descobrir muitas informações, muitas coisas maravilhosas e com certeza isto é só o começo. Portal MDA. Vamos juntos ganhar muitas vidas e cuidar bem delas. Acesse e compartilhe www.portalmda.com.